some move. Hey you, do you already know how to kill a man and steal his soul? Hey you, do you need a gun? I can give you one if you wanna fight. Hey you, come and join the gang. Let's be... Estamos começando mais um programa aqui no canal Até Agora, e hoje eu vou conversar com Alberto Bittencourt. Bittencourt é um engenheiro, mas é um grande escritor, e além disso ele é um dos dirigentes máximos do Rotary na nossa terra. E ele e ele vai falar hoje sobre a constituição da ABROL, a ABROL Pernambuco. A ABROL Pernambuco está chegando por aí, sob a liderança de Alberto Bittencourt, e ele vai contar para a gente o processo de criação da ABROL. A ABROL é uma das entidades literárias mais importantes do país. E o Alberto já está chegando, ele está fazendo conexões de áudio e vídeo. Nós tivemos um pequeno embaraço logo há poucos instantes, mas já foi superado, então uma parte... Pronto, Alberto Bittencourt. Tudo bem, Alberto? Tudo bem, Alexandre? Fico muito feliz em conversar com você. E eu estava dizendo há poucos instantes, quando eu aguardava, que você é um homem dos 7 instrumentos. Você, além de ser um grande escritor, você também é engenheiro, você também é militar, você também é um dos líderes máximos do nosso Rotary, o Distrito 4500. E hoje nós vamos conversar exatamente sobre a ABROL, que é essa entidade literária que está surgindo em Pernambuco, sob a sua liderança, e eu fico muito feliz em conversar com você. Alberto Bittencourt, tudo bom? Tudo bem, Alexandre. É um orgulho muito grande ter sido convidado por você para esse bate-papo aqui, informal, sobre a ABROL. Pois é, Alberto, eu quero deixar muito claro que a honra é toda nossa. Não é todo dia que o canal Até Agora recebe Obrigado. um escritor da sua estatura, não só literária, mas também com a sua liderança. Essa liderança se projeta em todo canto que você chega, você marca presença, você, o governador, o presidente, um grande escritor. E eu queria que você contasse primeiro a sua trajetória dentro do Rotary, como é que foi, para a gente poder enquadrar direitinho, poder contextualizar a criação da ABROL Pernambuco. Eu queria que você contasse para a gente um pouco, Alberto, a trajetória. Perfeitamente, Alexandre. Eu quero começar lhe dando os parabéns por esse canal, Arte Agora. Eu me inscrevi hoje, há pouco. Obrigado, muito obrigado. E não o conhecia. Realmente, agradeço o convite para estar aqui nessa conversa com você. Eu não sou pernambucano, nem recifense, nem nordestino. Eu sou carioca, nascido no Rio de Janeiro, casado com carioca, tá certo? E só vim para Recife em 1972, fazem 50 anos, mais de 50 anos, né? Que eu vim morar em Recife, transferido pelo Exército. Como você citou, eu sou militar, embora já esteja afastado há 40 anos por motivos de saúde da carreira militar, mas eu nasci numa família de militares no Rio de Janeiro. Para você ter uma ideia, e os nossos espectadores também, meus 2 avós, tanto o materno quanto o paterno, foram generais de exército. Eu nasci e fui criado dentro dos quartéis, nas vilas militares, né? E o meu avô paterno era o general Amaro Soares Bittencourt. Ele exerceu cargos, na época, ele criou a Comissão Militar Brasil-Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, foi o primeiro presidente, diretor dessa comissão, e tem uma escola em Bento Gonçalves, estadual, com o nome dele. A escola de referência é General Amaro Bittencourt. O meu avô materno, também general, ele foi, para você ter uma ideia, ele foi interventor no estado de Sergipe, que é a mesma coisa que governador, nomeado pelo presidente Dutra, em 1945. Ele foi interventor durante 4 anos lá em Sergipe. E em Sergipe,
em Aracaju, existe também, que eu conheço, uma escola com o nome do meu avô materno, a Escola General Antônio de Freitas Brandão. Então, esses dois nomes, Freitas Brandão e Bittencourt, constituem o meu sobrenome, Alberto de Freitas Brandão Bittencourt. Meu irmão, coronel do Exército, meus primos, oficiais do Exército, meu sobrinho, oficial do Exército, meus tios, avós, tios, todo mundo na carreira do Exército. Fui criado e formado, né, dentro desse ambiente. Meu pai, que era oficial do Exército, também engenheiro. Meu avô foi um dos pioneiros na arquitetura e engenharia dentro do Exército, meu avô paterno. E meu pai era engenheiro formado na antiga Escola Técnica do Exército, hoje Instituto Militar de Engenharia, que eu também cursei, e ele faleceu de infarte fulminante aos 41 anos de idade. Ele era coronel, foi promovido a coronel depois da post-mortem, e a minha mãe deixou minha mãe viúva com 30 anos de idade. Então, ela com 3 filhos. Eu era o mais velho, tinha 11 anos de idade. Depois veio o meu outro irmão com 4 anos e a minha irmã com 4 anos, não, com 10 anos, e a minha irmã com 8 ou 9 anos, na época do falecimento dele, que foi em 1954. Eu nasci em 42. Tenho 80 anos, feitos em novembro, completados em novembro. E eu, dentro da carreira militar, eu devo ao Exército tudo o que eu sou e toda a minha formação. Eu cursei o Colégio Militar do Rio de Janeiro. De lá, terminada a AMAN, eu ainda fui instrutor da AMAN, ou mesma coisa que professor da parte profissional, chamam de instrutor, lá da AMAN, formando novos cadetes. E também ainda fui, durante algum tempo, uns 2 anos, paraquedista militar e mestre de saltos, lá na Tropa Paraquedista do Rio de Janeiro. Saltei, tive a oportunidade de saltar de norte a sul desse Brasil de paraquedas. Melhor época da minha vida, melhor época, dentro do Exército, né? E eu queria dizer que, depois disso tudo, eu ingressei no Instituto Militar de Engenharia. Sendo oficial da arma de engenharia, eu já tinha garantido o meu ingresso lá no curso de engenharia. E lá eu fiz o curso de engenharia de fortificações e construções, me formando engenheiro civil e militar. Isso em 1971. Em 71, dezembro de 71. Em 72, por razões normais da carreira, eu fui transferido para Recife. Eu cheguei aqui em Recife, cheguei no Recife. Nós temos alguns pontos em comum. Ou Eu não? também sou engenheiro, né? Eu também sou filho de militares. De meu pai, ele foi general do Exército, eu fico assim com muita honra. Muito bem. Mas Pode. eu não tive assim, não cheguei a ser, bom, não segui a carreira militar, né? Eu fui logo cedo para engenharia, mas quando eu converso com alguém que diz que foi paraquedista, eu começo a saber que estou diante de um campeão, porque, para quem não sabe, eu chamo de PQD, o tal do paraquedista PQD. quase um super-homem. É por isso que você diz que chegou aos 80 anos e, sinceramente, eu só acredito porque você está dizendo, eu sei que você é um homem que não diz nada que não seja verdade. Mas, Obrigado. parabéns. Não, você realmente é uma reserva moral. Você é uma reserva moral. E uma reserva física também, porque dizer que tem 80 anos com esse jeito que você tem, você parece que está sempre se renovando, é um eterno, é um exemplo para todos nós. Mas desculpa a interrupção, mas eu não podia deixar de fazer esse registro. Não, muito bom. Foi bem, obrigado pelas suas referências. E realmente, eu reputo o paraquedismo. É uma tropa de elite, né? E eu vivi muitas experiências maravilhosas no paraquedismo. E é uma verdadeira escola de liderança, o paraquedismo. Porque o tenente, que eu era, segundo tenente, mestre de saltos, após um curso de mestre de saltos,
Ele lidera um pelotão de cerca de 30, 40 homens dentro de uma aeronave, né? E o tenente é o primeiro a saltar. Atrás dele vêm todos os soldados dele, e depois, quando aterram, chegam no terreno, no chão, eles se reorganizam sob o comando do tenente para o cumprimento da missão. Então, é uma escola de liderança fantástica a parte do paraquedismo militar, entendeu? Eu agradeço muito ao Exército por tudo que eu sou. Mas eu estava dizendo, Alexandre, que eu vim para Recife em 72. Cheguei aqui em janeiro de 72. Eu trabalhei na Comissão Regional de Obras do Exército em obras militares durante 3 anos, 72 a 75, né? Fazendo as recuperações de quartéis, instalações de quartéis, construção de quartéis. Construímos, inclusive, o quartel-general no antigo Quarto Exército, hoje Comando Militar do Nordeste, ali no Curado. Fizemos várias obras lá de quartéis naquela área do Curado também. Inclusive, foi construída a brigada, foi construído alguns quartéis lá que estavam dentro da cidade, foram deslocados para lá. Mas isso depois, então, me surgiu uma oportunidade que facultaram, né, normal. Hoje não existe mais essa possibilidade, mas abriram um concurso para o magistério militar, carreira de professor do Colégio Militar. Eu, que já estava adaptado no Recife, eu, Helena, a gente não tinha parentes aqui, além da família da esposa do meu irmão, que ele tinha casado aqui. Ele foi militar, veio para cá como aspirante, tenente, casou-se e foi embora para o Rio, não voltou mais. E eu vim e fiquei. Então, a família dele nos deu uma acolhida, da esposa dele nos deu uma acolhida maravilhosa, como se nós fôssemos membros da família, e éramos mesmo, realmente até hoje. E nós chegamos, então, e eu, Helena, aqui, trouxemos 2 filhas, já nascidas no Rio de Janeiro, cariocas. A mais velha, Ani, que tem uma rede de escolas de inglês, o CNA. As escolas CNA aqui da área Recife e Olinda são todas da minha filha, Ani, a mais velha. E também tem uma escola bilíngue, que é para crianças começarem a aprender inglês desde a idade de 1 ano, desde 1 ano de idade. Então, você entra naquela escola, a escola já está com sua lotação quase que esgotada, já está, né, já está partindo para ampliações das suas instalações, e é uma procura enorme, porque você entra na escola, você vê aquelas crianças de menos de 2 anos falando inglês normalmente. Dentro da escola não se fala português, né? E a gente vê, o Alexandre, eu fico muito triste que todas as nossas crianças do Brasil deveriam ter essa oportunidade. Você vê essa idade em que o cérebro está em plena formação, de 2 anos até os 10 anos, ele é mais receptivo, né, ao conhecimento. Ele aprende com muito mais facilidade, a criança aprende, né? E ela capta o segundo idioma como se fosse um idioma nativo, entendeu? De sua origem. Eu vejo lá na escola de minha filha, ali nos Aflitos, na Red House, entendeu? As crianças lá falando inglês dentro da sala de aula, com as professoras, com as auxiliares, né? Lá dentro da escola não se fala português, com crianças de 1 ano e pouco, entendeu? Uma coisa Estamos retomando a nossa conversa com Alberto Bittencourt. Como eu falei, esse processo é um processo confuso, um processo complicado, mas vamos retomar nossa conversa. E agora o presidente Alberto Bittencourt vai falar todos os preparativos para a Assembleia de Instalação da ABROL, que vai ocorrer na próxima sexta-feira, dia 2 de junho. Nosso presidente vai começar a falar agora. Alberto Bittencourt, vamos retomar nossa Boa conversa. noite. Tá boa. Boa noite, Alberto. Ô, Alexandre, depois desses percalços aqui, eu acho que a internet aqui está meio fraca,
E é a razão de tudo isso. Foi problema aqui com a internet daqui da minha residência. Eu estou para fazer uma revisão disso. Mas, olha, vamos voltar ao foco da nossa conversa. Podemos? Podemos sim. Aí eu queria, Alberto, primeiro que você falasse, porque algumas pessoas já são rotarianas, outras não são. Eu queria que você falasse, primeiro, o que é que significa ABROL? Qual é o significado da palavra, da sigla ABROL? ABROL significa Academia Brasileira Rotária de Letras. ABROL. E ela foi criada em 2011, uma ABROL nacional, com sede no Rio de Janeiro, da qual eu fiz parte como fundador dessa academia, convidado pelo fundador, que foi o Valdenir de Bragança, um companheiro rotariano, já membro de várias academias de letras do Brasil. Então, eu fui convidado e faço parte, a chamada ABROL Nacional. Então, a Academia Brasileira Rotária de Letras, ela se espelha nas academias de letras, universais de letras do Brasil, que todas têm origem um modelo único, que é a Academia Francesa de Letras, né? Foi a primeira que surgiu. Então, no Rio de Janeiro, em 2011, surgiu uma academia, a primeira Academia Brasileira Rotária de Letras, nacional, vamos dizer que seria a mãe de todas as outras. Sendo uma academia de letras, o Alexandre, ela tem o nome Rotária, Rotary, que vem de Rotary, mas ela não é vinculada ao Rotary, não é subordinada ao Rotary, porque o estatuto da ABROL, da Academia Rotária de Letras, é diferente dos estatutos dos Rotary Clubes. Ele é um estatuto com base dos estatutos das academias universais de letras, que tem no mundo inteiro. Então, não tem vinculação assim de subordinação, mas existe uma parceria, porque a gente, usando o nome Rotary, né, implicitamente já está estabelecida essa parceria da ABROL com o Rotary. E todos os seus associados, Alexandre, têm que ser rotarianos, A partir da fundação da Academia Rotária de Letras Nacional, lá do Rio de Janeiro, que pega associados de todo o Brasil, rotarianos, a condição primeira é que seja rotariano, seja membro do Rotary. Então, a partir daí, começaram a surgir as seccionais, vamos dizer assim, as academias ABROL seccionais, que são fundadas nos estados, nas cidades, nas regiões, entendeu? Com o nome ABROL seccional Pernambuco, seccional Rio de Janeiro, seccional Brasília, e aí foi se expandindo pelo Brasil, foram se expandindo as academias. Nós, aqui no nosso distrito 4.500 do Rotary, que abrange os Rotary Clubes de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, nós, inicialmente, você fez parte disso, né? Você era liderança, você era o presidente da UBE, União Brasileira de Escritores, né? E uma liderança no meio literário, no meio de artes e de cultura. Então, eu procurei nós para fundar uma ABROL regional do Distrito 4.500. A minha intenção, na época, era fundar a ABROL que abrangesse rotarianos dos 3 estados, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Na minha ideia, naquela época, é que, com isso, ela surgiria mais forte, mais fortalecida, entendeu? Prestigiando os companheiros da Paraíba, não só de Pernambuco, mas também do Rio Grande do Norte. Mas houve uma série de dúvidas, de algumas reações por conta de se fazer uma ABROL tão abrangente, porque o número de associados, de membros, de acadêmicos, é limitado ao número de cadeiras nas academias de letras, né?
Então, nós estabelecemos para a nossa ABROL, de agora, de Pernambuco, 50 cadeiras, iguais ao número de cadeiras que existe na ABROL nacional. E para ser uma ABROL dos 3 estados, aí houve aquela dúvida, né, de não limitar o número de cadeiras, que terminou passando o tempo e nós constituímos, então, resolvemos separar. Cada estado tem a sua ABROL, né? Então, a gente... Está entendendo? Está ouvindo bem? Estou ouvindo muito bem. Então, a gente... Aí, o Rio Grande do Norte, com a liderança da governadora Elexina, ele fundou logo a sua ABROL lá do Rio Grande do Norte. Aliás, do Rio Grande do Norte, não, do Rio Grande do Norte. Foi a primeira que surgiu, né, aqui no nosso distrito, com a liderança de Geraldo Maia, um companheiro do Rotary também. Depois foi fundada a ABROL da Paraíba, aqui também. E agora, respondendo a uma grande ansiedade dos rotarianos aqui do estado de Pernambuco, nós estamos criando a ABROL de Pernambuco, não é? Mas não impede, por exemplo, que amanhã surja uma ABROL de Recife, ou uma ABROL de Caruaru, ou uma ABROL, como são as academias de letras, não é? Que vão criando seccionais, não é? Lá no estado do Rio de Janeiro existe uma ABROL. Na cidade do Rio de Janeiro existe outra ABROL. Então, olha, Alexandre, eu fico muito, muito admirado com o crescimento dessas academias brasileiras rotárias de letras no Brasil, não só no Brasil. Basta te dizer, Alexandre, que já existem, não são filiais, são seccionais, são regionais, porque elas têm o mesmo estatuto, né? Baseado no mesmo estatuto, porém têm uma autonomia, uma independência de ação. Então, já existem em quase todos os estados da Federação Brasileira. Já existem regionais da ABROL, quase todos. E não só do Brasil, mas existe em países da América Latina, diversos, Argentina, Uruguai, e também mais do norte, se não me engano, do Peru, porque há uma expansão muito grande. O nosso presidente da ABROL Nacional do Brasil é que lidera essa expansão das academias brasileiras de rotárias de letras. Ele é companheiro, um médico chamado Geraldo Leite, e é nonagenário, ele tem 95, 96 anos de idade, e uma vitalidade, uma agilidade de raciocínio, uma fluidez de expressão, entendeu? De pensamento, entendeu? E ele é o grande timoneiro dessa expansão da ABROL. E já se expandiu agora para a Europa, já existe em Portugal, e existe as Academias Brasileiras Rotárias de Letras. E agora está se criando a primeira nos Estados Unidos, a Academia Brasileira Rotária de Letras, com esse nome, entendeu? Não sei se vão manter, entendeu? Mas é uma filial da ABROL, aqui, nossa, nacional do Brasil. Então, você pode me perguntar, e para que serve a ABROL? Olha, é a mesma finalidade de uma academia de letras, a academia de artes e letras, que tem tantas, né? Uma finalidade cultural, de difusão da literatura, das mensagens, e principalmente também de guardião da memória do Rotary, do que se faz em Rotary em termos de não só de ações, mas em termos de resgatar as obras dos rotarianos, a parte literária, os trabalhos culturais, entendeu? Essa é a finalidade. A finalidade da ABROL não é prestar serviços humanitários, porque isso é o que o Rotary faz, prestação de serviço. A finalidade é preservação da cultura, da memória, estimular os dotes de oratória e de escritor dos companheiros, porque o rotariano ele é um escritor nato e um orador nato, já pela sua própria
vocação de rotariano. Ele ocupa a tribuna para falar, transmitir mensagem, a tribuna dos clubes, e ele redige artigos para os boletins dos clubes. Todos os rotarianos fazem isso, entendeu? Então, a Abrol é um berço natural de acolhimento desses companheiros, né, para eles poderem ali preservar a sua obra, a sua cultura, os seus feitos, né, do seu clube, do seu Rotary, e preservar para o futuro. Então, essa é a finalidade, e estimular os companheiros a continuarem nesse trabalho de registrar tudo que os clubes fazem, através da sua palavra escrita ou falada. Alberto, eu sei que essa sua decisão de instalar a Brawl é uma decisão que dá muito trabalho, né? Porque são muitas pessoas, tem que conversar com todo mundo. E eu sei que Pernambuco é um celeiro de grandes escritores. Aí eu queria, e ainda agora nós estávamos nos acompanhando alguns grandes escritores. Eu me lembro da presença, por exemplo, do Heitor Bezerra de Brito, que é um grande escritor. E eu queria que você citasse alguns escritores que estão nessa Brawl para que as pessoas sintam o peso cultural da Brawl, né? A Pois é. Brawl, além de ter uma importância grande no próprio Rotary, mas tem um peso institucional e cultural. Eu queria que você citasse o nome de alguns escritores que estão presentes. Você citou um nome muito importante, Heitor Bezerra de Brito, né, que é membro da UBE também, né, e que hoje ele faz parte da Abrol Pernambuco, que está sendo fundada agora na sexta-feira, né? Além do Heitor, nós temos muitos outros escritores que estão imortalizados, porque a Academia de Letras, toda a Academia de Letras, é um lugar de imortalizar as pessoas. Os falecidos estão imortalizados como patronos das cadeiras, né? Nós temos vários patronos de expressão nacional aqui de Pernambuco que fazem parte das 50 cadeiras que compõem a Abrol Pernambuco, né? Na listagem, aqui, deixa eu dar uma olhada, nós temos Valdemar de Oliveira, pai do Reinaldo Oliveira. Ambos, hoje, estão imortalizados em cadeiras da Abrol Pernambuco, não é? Nós temos Altino Ventura, também. Todos eles têm livros escritos. Todos os patronos estão com livros já fazendo parte do acervo documental da Academia. Livros que eles escrevem ao longo da vida sobre assuntos diversos ou sobre temas do Rotary, não é? Nós temos Eudes de Souza Leão Pinto, um rotariano exemplar também, que escreveu um livro de uma autobiografia maravilhosa e tem uma atividade literária, cultural ao longo de sua vida exemplar também. Nós temos Luiz Priori Sobrinho também, temos muitos outros escritores aqui, Dulcineia Oliveira, a esposa falecida de Reinaldo Oliveira, todos imortalizados como patronos. Esses são os patronos que eu estou me reportando primeiro, né? E além de outros bem mais antigos aqui, né? que já são também, compõem as 50 cadeiras da nossa academia. Cada cadeira dessas, né, tem um acadêmico titular, que ele está escolhendo a sua cadeira agora. O que é preciso para entrar na Abrol, né? É importante, porque a Abrol, para entrar na Abrol, não é convite, não tem padrinho, não tem que convida. Basta a manifestação do interesse da pessoa em entrar na Abrol. E comprovar também um perfil ligado às letras, à publicação de livros, de revistas, de documentos, né? Esse perfil literário. Tem que comprovar isso, né? Então, com isso,
ele se habilita, ele vai passar por uma triagem, uma comissão de seleção de admissão, então ele será aceito em Assembleia Geral de todos os associados e acadêmicos. Aí eles compõem, então, as cadeiras pertencentes aos patronos. Por exemplo, nós temos aqui, entre os companheiros que entraram agora, nós temos alguns também que são advogados, outros que são médicos, outros que são engenheiros, tem todas as profissões, todas elas. Não é? Eu quero me reportar aqui, por exemplo, a um homem de rádio, que tem a Rádio Calhetas, lá no município do Cabo, e tem um apelido de Eli Batata. Ele faz parte de uma cadeira também, tá certo? Ele faz parte da cadeira do patrono Elmo Cândido Carneiro, de Vitória de Santo Antão, que é o fundador da Pitu, um homem também ligado com muitos artigos publicados. Né? Nós temos aí, por exemplo, o Antônio Coelho de Garanhuns, também é um acadêmico que está entrando agora como membro fundador. Né? Temos Nilzardo Carneiro Leão, que você conhece bem também do Rotary, né? E também Selma Gadelha. Temos Leni Amorim, que já é fundadora da Academia de Artes e Música, parece, né? De Pernambuco. Helena Pereira de Mello. Temos Adalberto Arruda, George Alves, né? E muitos outros aqui. São 50 todos. Eu não vou me deter ainda relatando esses nomes, porque nós ainda vamos fazer a Assembleia de Fundação da ABROL, Pernambuco. E a Assembleia, como é que vai ser a Assembleia? A Assembleia vai ser amanhã não, sexta-feira, e ela vai ser a seguinte: a gente já divulgou o edital de convocação. Nesse edital consta a aprovação dos estatutos da ABROL, Pernambuco, que já foram distribuídos. A minuta foi distribuída para ser examinada, apreciada e deliberada. Já foi distribuída para os 50. Não temos 50 ainda, temos 40. Depois, com o tempo, vai se completando. Por enquanto, ainda são 40. Temos 10 vagas. Né? E a gente divulgou no edital o estatuto, a aprovação de uma anuidade para as despesas que se fazem necessárias, né? Que cubram essa despesa. Temos a primeira diretoria, a diretoria eleita, a eleição da diretoria, né, da ABROL Pernambuco, composta de um presidente, da qual eu sou candidato a ser presidente. Né? Até agora não apareceu outra chapa, mas está aberto para outras chapas aparecerem. Né? Temos o vice-presidente, que é o governador Gilson Edmar, né, também, aqui de Pernambuco. Temos o primeiro secretário, que é justamente o George Araújo Alves, companheiro do Rotary. Temos o segundo secretário, temos o primeiro tesoureiro, que é o Heitor Bezerra de Brito, que está fazendo um trabalho muito bom agora. É um grande nome. Grande nome, né? Exatamente. E também temos o segundo tesoureiro, ainda está sendo escolhido. Você citou aí nomes espetaculares. O Adalberto Arruda é um grande poeta. Adalberto Arruda é um poeta. É uma das pessoas que melhor consegue trabalhar a palavra. Recitar é uma coisa fácil. E ele faz com uma desenvoltura enorme, né? É verdade. Maravilhoso. O Nilzardo Carneiro Leão, eu acho que é um dos nomes mais importantes da nossa Academia Pernambucana de Letras. Então, você tem aí, são pessoas que já passaram por outras academias, né, que abrilhantam outras academias, e se estão em outras academias, por que não está na ABROL? E tudo isso mostra o alcance do Rotary. Né? Exato. O Rotary é uma organização que está presente em todo o espaço, todo canto. Então, a gente anda em qualquer cidade, a gente vê a marca do Rotary, a roda dentada, né? Nos cantos, mostrando a presença do Rotary. Então, existem escritores, existem intelectuais, existem pessoas de cultura
e que todos eles, sob a liderança de Alberto Bittencourt, vão fazer muito pela cultura pernambucana. Mas, Alberto, É. então só para eu entender, então nós vamos ter uma assembleia de instalação na próxima... Deixa eu só fazer uma Pois correçãozinha não. de nomenclatura. Nós não vamos ter instalação agora. Sim, Nós não, vamos né? ter a Certo. fundação. É a Assembleia Fundação, de certo. Fundação da Abrol. Perfeito. Então, uma assembleia de É fundação, constituída, é a fundação, composição com a diretoria, né, com o perfeito. quadro associativo, com as cadeiras dos patronos. Tudo isso vai ser agora. A fundação e composição da Abrol Pernambuco, Regional Pernambuco. Perfeito. Tá? E depois, qual vai ser o roteiro Então, depois? então, isso é uma Assembleia Geral agora, mas futuramente, de acordo com a agenda do presidente da Abrol Nacional, Geraldo Leite, ele vai convocar para a instalação da Ah, Abrol. sim, certo. Aí não é mais uma Assembleia, não será Certo. Vai Assembleia, ser uma é festa. uma Perfeito, festa, ótimo, exatamente. ótimo. Vai instalar. Uhum. Coisa Mas a boa. partir da fundação já começa a funcionar a Brom, entendeu? Mas a Perfeito. instalação E, oficial será perfeito. depois. E você pensa que a Abel terá reuniões regulares, mensais, quinzenais? A gente pretende fazer reuniões do início, talvez quinzenais, né? Justamente para podermos deliberar nessas reuniões as ações, as produções dos companheiros, e nós podemos fazer alguma coisa de, de, de cursos, de concursos, entendeu? Nessa área Certo, literária, perfeito, né? Tem, né? perfeito. Bom, Nós temos cursos já elencados para começar, né? Assim que perfeito. tiver constituída a Abrom. E aí tem as próprias publicações da Brawl, né? Pode Tem, fazer as coletâneas, um é, trabalho dos companheiros escritores, enfim, uma série isso. de coisas. É, Bom, de qualquer forma, eu quero deixar claro que o canal Até Agora estará sempre à disposição da Brawl e do seu presidente, Alberto Bittencourt. obrigado, Alexandre. Nós temos uma confiança de que o funcionamento da ABROL, sob a liderança de Alberto Bittencourt, vai tem tudo para colocar uma pedra significativa na construção da grande catedral que é a cultura pernambucana. Então, eu fico Isso. muito orgulhoso de ter participado dessa nossa conversa preliminar. E na sexta-feira deveria estar presente remota para poder bater palma para os nossos companheiros que vão ser empossados. E eu tenho certeza que todos vão ficar muito felizes e parabenizo a todos, porque estão entrando numa uma agremiação literária e cultural que vai escrever uma bela página na história da cultura e da literatura pernambucana. E tudo isso associado a uma BRO nacional, ou seja, aqueles que estão hoje entrando para a BRO pernambucana, de alguma forma já estão automaticamente conectados com essa BRO nacional, ou seja, também estão ajudando a colocar um tijolinho na grande catedral que é a cultura brasileira. E tudo isso Muito aqui em bem. Pernambuco sob a liderança do nosso queridíssimo Alberto Bittencourt. Bom, o nosso programa Arte Agora hoje teve um formato especialíssimo, mas nós conseguimos chegar colocar o conhecimento do grande público tudo aquilo que vai ser feito por esses próximos dias. Ou seja, na sexta-feira, uma assembleia de fundação, depois, a depender da agenda do presidente nacional da ABROL e seguramente da agenda da governadora do Distrito 4.500, fazer uma grande festa, porque é isso se faz. A cultura é uma grande festa. Não se pode pensar de forma diferente. E aí eu coloco, bom, e aí eu falo para você que está em casa e ainda não é inscrito no canal até agora, por favor, se inscreva. É um clique numa tecla digital, não se paga nada por isso, e nós mandamos ao mundo a mensagem de que nós acreditamos que através da arte, da cultura, da ciência, da tecnologia, do respeito à pessoa humana e do respeito ao meio ambiente, nós podemos construir um mundo melhor para todos. Eu sempre digo que um mundo que não é bom para todos não vale muito a pena. E vamos ouvir agora as palavras de despedida do nosso presidente,
o companheiro Alberto Bittencourt, que está carregando mais esse fardo, um fardo bonito e com muito orgulho, e que dá tranquilidade a todos os escritores do Rotary, porque sabem que estão sob uma boa liderança. Alberto, a palavra é tua. Obrigado, Alexandre. Você está junto com a gente nesse barco, viu? Com muito orgulho e muita satisfação de ter você junto conosco. Olha, eu só queria dar uma notícia também, que nós vamos ter a conferência distrital da governadora Alexina em Natal. Essa é presencial. É no dia 9 a 11 de junho. E no dia 10 de junho, sábado à tarde, haverá a apresentação das 3 regionais da Academia Brasileira Rotária de Letras, fundadas na gestão da Alexina, da governadora Alexina, que é a ABROL Rio Grande do Norte, a ABROL Paraíba e a ABROL Pernambuco. Vamos estar lá presentes, usando a nossa beca azul real, que é quando tem a apresentação coletiva, todo mundo vai usando, como uma espécie de uniforme padrão azul real, e a medalha também da ABROL, tá certo? Então, é só convidá-los a acessarem, ou virtualmente, ou presencialmente, dia 10, na parte da tarde, está no programa, está na programação, um espaço em que a ABROL estará presente. Né? ABROL Pernambuco. Tá certo? Obrigado, Alexandre. Eu quero me despedir de todos os companheiros que nos deram a honra de participar dessa nossa apresentação, pedir desculpas pelas falhas, né, do meu telefone aqui, da minha internet, que causaram esses problemas, mas estamos juntos à disposição de todos, tá? E minha grande saudação e meu abraço para todos. Até mais.